Se você pode documentar os seus projetos assim, por que você ainda está documentando assim? Hoje eu vou te ensinar a fazer detalhamentos em 3D no ArchiCAD usando o documento 3D e a gente vai aprender também a como a gente pode fazer perspectivas isométricas para deixar os seus projetos ainda mais ricos em detalhes. Eu estou aqui com o 3D aberto e a gente tem aqui a modelagem de um pequeno apartamento. E vamos fazer aqui a documentação, o detalhamento dessa área da bancada com os seus armários. Nós temos 3 formas de criar o documento 3D. O primeiro deles seria em planta, a gente vir aqui nesse retângulo para fazer um retângulo de seleção e selecionar aqui esse retângulo em método de seleção de piso único. Então a gente pode fazer aqui um retângulo onde mais ou menos a gente gostaria de fazer essa documentação e podemos apertar F5 para aparecer no nosso 3D. Apertando aqui em F5, a gente consegue ter uma visualização desse projeto. Mas percebam, algumas coisas estão faltando, como por exemplo as portas e algumas outras coisas. Então é importante que a gente ligue um conjunto de vegetais em modelo 3D para que a gente possa visualizar tudo do nosso projeto. Uma coisa muito importante é que, para a gente documentar um 3D no ArchiCAD e colocar cotas e rótulos automáticos ou texto, é importante a gente colocar o 3D na perspectiva axonométrica. Então, aqui na nossa aba do 3D, nós vamos clicar com o botão direito e nós vamos mudar de perspectiva cônica para perspectiva axonométrica. Feito isso, o ArchiCAD automaticamente nosso modelo numa visualização e nós podemos orbitar aqui. Se a gente clicar aqui com o botão direito e virmos em definições da projeção 3D, nós conseguimos ver por aqui algumas vistas pré-configuradas do ArchiCAD, assim como a gente também consegue definir ângulos mais adequados para a nossa visualização. Eu aqui vou colocar num ângulo de menos 30, 30, 90 graus e aqui no comprimento do eixo eu vou colocar tudo 1 metro para ele ficar perfeito. E vou dar um OK. E assim a gente consegue ter uma visualização bem agradável do nosso modelo. Mas algumas coisas aqui ainda estão nos atrapalhando, como o forro e a iluminação. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito no nosso forro, vou vir aqui em vegetais e eu vou esconder esse vegetal. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a nossa iluminação. Botão direito, vegetais, esconder vegetal. Pronto, agora eu já tenho uma visualização que me agrada para poder começar a detalhar. Primeiro de tudo, antes de criar o documento 3D, eu indico para vocês salvarem essa vista. Então, vamos vir aqui no nosso mapa de vistas e nós vamos vir em salvar vista atual. Vamos clicar aqui e vamos dar um nome para ela. Perspectiva 01. Com a perspectiva 01 feita, a gente pode vir com o botão direito em cima dela e criar aqui novo documento 3D a partir do 3D. E aqui a gente pode escrever também perspectiva 01. E eu vou clicar aqui em criar. E percebam, a gente tem um documento 3D, ele está com visualização adequada, mas algumas coisas aqui estão atrapalhando. Por exemplo, a gente não está visualizando a nossa pia, tem algumas coisas em tracejado, algumas linhas que estão cinza, outras não. E por que isso acontece? Muito provavelmente você salvou com alguma sobreposição gráfica que pode estar influenciando nessa visualização. Então vamos vir aqui nas sobreposições gráficas e vamos colocar sem sobreposição. E vamos visualizar como é que ele fica. Agora ele está com uma visualização muito mais adequada. Nós podemos vir aqui nesse documento 3D que nós criamos, clicar com o botão direito e substituir as definições da janela pela atual para ele gravar essa visualização. E essa é a primeira forma de fazer o documento 3D. E agora nós vamos aprender uma segunda forma de a gente fazer um documento 3D no ArchiCAD. Vamos voltar aqui na nossa perspectiva e aqui podemos voltar ela para a perspectiva cônica, para ela nos ajudar aqui a gente ter uma visualização mais adequada do nosso projeto. Nós vamos habilitar agora os cortes em 3D, que é por esse ícone aqui. Então, habilitando os cortes em 3D, a gente consegue cortar a partir do 3D o que a gente não quer ver nele para poder a gente isolar a nossa visualização. Então, nós vamos criando cortes e vamos clicar aqui em finalizar. Agora que a gente já isolou aquela área que a gente gostaria de fazer o nosso documento 3D, nós vamos mais uma vez mudar a nossa perspectiva para a perspectiva axonométrica. Vamos conferir se os ângulos estão adequados. Então vamos dar botão direito aqui no nosso 3D, definições da projeção 3D e vamos colocar aqui naquele mesmo ângulo.
e vamos dar um OK. Pronto, aqui a gente já tem uma nova perspectiva, nós vamos salvar essa vista. E com essa vista salva, nós vamos criar o nosso documento 3D. Então vamos dar aqui o botão direito, novo documento 3D a partir do 3D e vamos clicar em criar. Mais uma vez, nós vamos precisar fazer edições nesse documento 3D para que ele fique com uma visualização mais adequada. Então vamos vir aqui novamente em definições do documento 3D. Com as definições adequadas, nós vamos clicar aqui em salvar a vista atual e nós vamos salvar a nossa perspectiva. Percebam que quando a gente faz esses planos de corte, pode vir a acontecer, como aconteceu nesse caso, de você cortar elementos que você não gostaria de cortar, como aqui aconteceu, a gente cortou uma parte do nosso móvel. Então, a gente pode adequar isso mudando aqui a nossa elevação do nosso corte em 3D, para que a gente possa melhorar aqui essa visualização. Se algum elemento ainda está te atrapalhando, você pode fazer a mesma coisa que fizemos aquela outra vez. Clicar nesse elemento, vegetais, esconder vegetal e a mesma coisa aqui para a nossa iluminação. Vamos mais uma vez conferir aqui como é que está os ângulos do nosso perspectiva. Então vamos dar botão direito, vir em definições da projeção 3D e apenas colocar aqui novamente os ângulos mais corretos. Uma terceira forma de a gente isolar o nosso 3D para fazer uma documentação seria selecionando aquilo que você quer documentar, seria selecionando apenas aquilo que você quer documentar. Então, a título de exemplificação, eu vou isolar apenas esse armário para que a gente possa documentar ele. Então, é importante eu selecionar inclusive o puxador dele e eu vou apertar aqui F5 para isolar ele na sua vista, certo? Podemos tirar aqui inclusive os cortes, porque eles não vão mais nos servir. E quando eu faço isso, mais uma vez, eu vou criar aqui uma perspectiva, vou clicar em criar e vou, a partir dessa perspectiva, criar o meu documento 3D. É muito importante que a gente crie perspectivas antes de criar o documento 3D para que a gente não perca a visualização daquela vista caso a gente precise fazer algum tipo de modificação ou que a gente precise voltar nela para identificar algum problema e fazer alguma correção, certo? Então, mais uma vez, nós vamos ajeitar o documento 3D, a visualização do nosso documento 3D. Feito isso, nós vamos voltar no nosso mapa de vistas e vamos salvar a vista do nosso novo documento 3D. E aqui, pessoal, eu quero explorar com vocês as 3 diferenças que nós temos em relação a esses tipos de documento 3D. Quando a gente cria o nosso documento 3D a partir de um retângulo de seleção, o que acontece é que qualquer modificação que a gente faça dentro desse retângulo, o nosso ArchiCAD, ele vai entender e vai atualizar o nosso documento 3D. Então, eu copiei aqui a minha porta para frente para que a gente possa visualizar que nosso documento 3D, ele também alterou, ele também fez uma modificação. E o mesmo vale para a perspectiva 02, que a gente fez cortando o nosso 3D a partir dos cortes 3D. Ele também vai funcionar da mesma forma, tá? Então, se a gente faz alguma modificação nesse 3D, esse documento 3D, ele também vai acompanhar essa modificação, tá certo? Agora, quando a gente faz uma modificação, por exemplo, a gente acrescentou mais portas ou algum elemento extra de modelagem, e quando a gente faz a partir de uma vista isolada, percebam que a nossa modelagem extra, ela não entra naquela perspectiva, porque ela não está atualizada. Então, se a gente precisa fazer isso, né, se a gente precisa adicionar alguma coisa a essa perspectiva, nós podemos, a partir dela, fazer duplicidades ou modelar coisas novas. Nós precisamos atualizar a nossa vista para que quando a gente carregue ela novamente, ela esteja com essas definições. Então, eu dupliquei aqui a porta e atualizei essa vista. Então, se eu clicar aqui 2 vezes novamente, ele vai carregar aquele primeiro armário isolado com essa nova porta. Mas percebam, quando eu abro meu documento 3D, ele ainda não atualizou. E eu posso dar um botão direito nele e clicar aqui para ele reconstruir a partir do modelo. E percebam que também não está mudando. E se eu vier aqui novamente e clicar em reconstruir, ele também não vai funcionar. Isso pode acontecer com você também. E se isso acontecer, nós vamos entrar aqui nas definições do documento 3D, clicando com o botão direito em cima do documento 3D.
E aqui a gente tem uma caixinha que fala redefinir a projeção, planos de corte e elementos visíveis baseados no 3D atual. Então, quando a gente clica aqui e dá um OK, esse nosso documento 3D ele vai se carregar para a última vista que a gente tinha aberta no ArchiCAD. Então, eu vou dar aqui um OK e percebam que agora, aquela visualização que estava isolada, ele contempla essa nova porta que a gente fez, tá certo? E agora, vamos supor que vocês queiram fazer uma perspectiva explodida desse armário que a gente isolou, para a gente poder separar essa porta dessa caixaria. Eu vou voltar para a minha perspectiva, certo? E eu vou isolar os elementos que eu preciso isolar. Então, por exemplo, eu tenho a minha porta e eu preciso isolar a minha porta no 3D, certo? Então, com a minha porta selecionada, eu vou clicar no F5. Isolei a minha porta, vou criar uma vista dessa perspectiva e vou dizer aqui, porta. Com essa perspectiva feita, eu vou criar um documento 3D. Voltando na nossa perspectiva geral, onde a gente tem a caixaria e a nossa porta, eu agora vou clicar na caixaria e apertar F5 para isolar ela do restante. Feito isso, agora eu vou criar uma vista dessa perspectiva. Percebam que agora a gente tem 3 vistas diferentes. A gente tem a vista do elemento completo, ou seja, a caixaria com a porta. A gente tem uma vista só da caixaria e a gente tem uma vista só da porta. Agora a gente vai criar um documento 3D, tanto da porta quanto da nossa caixaria, para que a gente possa documentar. Com o nosso documento 3D criado, a gente pode agora entrar aqui na ferramenta de documentação e começar a inserir a documentação necessária para que a gente possa cotar, inserir as informações que forem necessárias para o nosso detalhamento. É importante aqui a gente definir também, pessoal, qual vai ser a escala desse detalhamento. Então, dentro das vistas, a gente pode selecionar essas vistas, clicar com o botão direito, entrar em suas definições e escolher uma escala mais adequada, por exemplo, aqui 1:10. E eu vou clicar aqui em OK. E aí as nossas cotas vão ficar muito mais adequadas, o nosso texto vai ficar muito mais adequado e a gente pode dar prosseguimento aqui no nosso detalhamento. Com o nosso detalhamento concluído, agora a gente vai juntar esses dois desenhos, esses dois detalhamentos que nós fizemos dentro da prancha. Vamos vir aqui no nosso mapa de layouts, vamos criar uma nova prancha. Vou colocar aqui uma prancha qualquer, isométrica. E nessa prancha, eu vou vir aqui no meu mapa de vistas e eu vou arrastar esses desenhos para dentro desse layout. Vou posicionar eles aqui de uma forma que fique agradável na minha visualização. Vou trazer a caixaria e a porta. E aqui, o meu desafio é encaixar esses desenhos um no outro para que a gente tenha uma perspectiva adequada. Então, vamos selecionar aqui a nossa porta, trazer essa porta aqui para o alinhamento da caixa. Pronto, agora que eu estou vendo o meu armário fechado, eu posso vir aqui e afastar essa porta de uma forma que a visualização da caixa possa acontecer ao mesmo tempo que a minha documentação não atrapalhe o restante da minha visualização. Agora, nós precisamos dar uma limpadinha aqui nessa visualização. Então, vamos clicar nesses dois elementos, esses dois desenhos que nós criamos, vamos entrar em suas definições, vamos tirar aqui esse título para não aparecer e, por fim, para finalizar a nossa perspectiva isométrica, vamos vir com a ferramenta de linha e nós vamos desenhar a linha no próprio layout. Então, nós vamos vir aqui, selecionar uma linha tracejada, vamos escolher aqui uma cor mais adequada, um cinza, por exemplo, e agora nós vamos conectar o nosso detalhamento através dessas linhas. E dessa forma, você consegue fazer uma perspectiva explodida no ArchiCAD e melhorar muito mais o seu detalhamento e deixar ele muito mais legível e didático para quem vai executar. Se esse vídeo foi útil para você e você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal para não ficar de fora das nossas dicas.